Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem. Que Deus venha abençoar você, a sua casa, a sua família. Que a paz do Senhor esteja sobre ela e que as bênçãos se multipliquem muito, ainda mais. Glorifica a Deus, agradeça a Deus por mais um dia de vida, de graça, porque Deus ele é bom o tempo todo. Entenda. A prova e a luta é para a tua resistência, para que lá na frente, né, você vai entender, você vai agradecer ao Senhor, porque tudo que Ele faz é bom. É que a gente na hora não entende, a gente é carnal, né? A gente é de carne, então a gente não entende porque Deus é soberano. Confia no poder, confia na graça que está sobre sua vida, que ela tem poder para suprir qualquer tipo de sofrimento. Glória a Deus. Então levanta, erga a cabeça, porque a tua promessa vai vir em nome de Jesus, porque aquele que prometeu é fiel. Glória a Deus. Hoje eu vim com uma direção do Espírito Santo que está lá em 1 Colossenses, capítulo 3, do 5 a 17, que fala sobre a vida velha e a nova vida. Diz assim a palavra: portanto, matem os desejos desse mundo que agem em vocês. Isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos, a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles. Meu Deus, glória a Deus por essa palavra. Essas, obras carnais são direcionadas pelo Espírito que ronda esse mundo, que são as potestades, principados, que nos ronda, que nos tira a paz. Será que você quer dar uma brecha dessa, na sua caminhada? Eu sei como que é difícil, eu sei, mas não é impossível não, sabe? Tem hora que essas partes carnais, a gente tem que evitar, porque a palavra fala, resista ao diabo, mas a gente tem que resistir ao diabo e fazer o quê? Fugir da carne. Só que o que a gente faz? Foge do diabo e quer resistir à carne. Quer falar, não, eu aguento. Você não vai aguentar. Não vai aguentar. Então você tem que fugir. Então, se alguma coisa, alguma tentação tá querendo tirar seu foco, fala, ó, tô ocupado, não responde, apaga, exclui. Tem coisa que, ó, tem que eliminar. Porque não dá. Nessas condições, uma morte espiritual, você perde todo o discernimento com Deus, perde o alinhamento, até você se levantar novamente, misericórdia. Então, será que vale a pena? Será que vale a pena? Não. A gente tem que matar a carne. Como que a gente consegue superar as vontades, os desejos que consome, que nos atribula? A gente tem que orar com sinceridade a Deus. Às vezes a gente tem vergonha, de Deus. Falar, ai meu Deus, falar essas coisas para Deus, mas tem que falar, porque Ele sabe. Não adianta, Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que você está sentindo, mas Ele quer ouvir da tua boca. Então abre a boca e fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Estou com vontade de fazer isso. Me liberta, me dá graça, em nome de Jesus. Tira essa vontade de mim em nome de Jesus. Você vai ver na hora que você levantar. Você não, vai cessar. Mas você precisa o quê? Ser sincero. Sincero com Deus. Senhor, eu tô com vontade de fazer isso. Me ajuda, isso. Tem que falar. Engraçado. Pra amizade. Que era da rua, gostava de ficar falando um monte de coisa.
Agora, para Deus, na sua intimidade ali, tem vergonha. Não pode ter vergonha. Tem que falar. Porque Deus, ele sabe, mas ele quer ouvir da sua boca. Então, a gente tem que matar a nossa carne. E ser sincero com Deus. Falar assim, eu não tô aguentando. Me ajuda. Tem misericórdia. Versículo 8 diz assim, mas agora livre-se de tudo isso, da raiva, da paixão e do sentimento de ódio. Que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês deixaram de lado a natureza velha com seus costumes. Então, a gente não pode ter mais conversinha indecente. Por isso que certas reuniãozinhas tem que evitar. Às vezes você tá ali, só conversa da carne. O que você vai fazer ali no meio? Não dá. Tem que, ó, tchau, tô indo, acaba o culto. Tchau, Deus abençoe. Não fica aí pra conversar. Vai conversar o que? Coisa da carne? Não, vou embora. Tô bem. Porque daí fica lá, dá lado pra carne, fica. Depois você vê se já se perdeu. Você fala, meu Deus, olha as coisas que eu tô falando. Olha as coisas que eu tô ouvindo. Será que tá edificando o Espírito? Porque a gente tem que procurar coisa que edifica o Espírito Santo. Não dá pra perder mais tempo com coisa carnal que não vai edificar, que não vai aprender, que não vai mudar nada na sua vida. Você sabe que agora você tá na luz. E para você se proteger, né? Ter discernimento, você precisa o quê? Ter foco. Foco em Deus, foco. Tire tudo que tá tirando o seu foco. Eu fui eliminando aos poucos. Cada dia eu fui eliminando uma coisa. Eu via que uma coisa tirava muito minha atenção. Tirava. Falei, não, que isso? Perdendo tempo aqui. Não tá mudando nada na minha vida. Em vez de ficar rolando no Instagram lá, houve uma pregação. Porque quanto mais a gente morre espiritualmente, mais a gente fica ruim. A gente fica fraco. A gente quer chorar porque a carne tá fraca, o espírito tá fraco. Então daí prevalece o quê? A carne. Aí começa a choramingar para Deus que tá desesperado, que não tem dinheiro, que tudo da carne. Então você tem que matar para você o quê? Focar no espírito, fortalece o espírito, porque quando a graça tá fortalecida, nada das coisas da carne vai interessar para você, vai tirar seu foco. Por isso que tem que edificar o dia inteiro. Eu acordava, já começava oração, palavra, o dia inteiro, não dava um tempo. Parava, hino. Aí já começava, o inimigo começava a setar, a tirar minha fé. Salmo 91. Não pode parar. Por quê? Aí você não sofre. Porque você está edificando o espírito. Mas a pessoa quer fazer o quê? Ficar na carne e não quer ficar de boa? Não vai, você vai ficar mal, vai chorar, vai ter ataque de choro. Você tem que matar. Você tem que focar só no espírito. Foca no espírito, foca. Vive um dia de cada vez. Porque é dessa forma que você vai vencer. Olha que diz Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirva uns aos outros mediante o amor. Então, a liberdade não pode dar ocasião à vontade da carne. Acabou. Tem que entender que até aqui você já viveu tudo que você queria viver na carne. Agora você entende que você para assim, você fala, não, agora é eu e Deus. Chega. Bate o pé. Fala assim, eu vou sofrer, eu vou matar minha carne, mas vai ser por um tempo. Aí eu vou cumprir. Põe meta, põe foco. Faça voto com Deus. Eu vou fazer um voto. Vou ficar sem isso. Minha filha, o reino dos céus é tomado aqui na força. Não é para fazer corpo mole, não, ficar mole. Ai, não é corpo mole. Não pode ficar choramingando. Sabe? Orou, tá com vontade, tá com perturbação, seta. Procura na palavra.
É na palavra que tem libertação. É na palavra que você vai conseguir auxílio, consolo no coração. Não é rolando Instagram, não é passando tempo, não é comendo demais, não é tentando dormir demais. O meu refúgio antes, quando eu tava passando por luto, sofrimento, né, antes de Cristo, era dormir. Mas dormia. Mas aí eu resolvia alguma coisa? Não. A vida não muda. Então a gente tem que ir na força. Acabou, agora eu e Deus. Eu vou sofrer por um tempo, mas eu sei que depois que a minha promessa vir, tudo vai acontecer, né? Eu vou ser liberto. Que a gente tem que focar o quê? Na libertação. Na libertação. Não, tem que me libertar disso. Eu tenho que libertar disso. Porque a santificação, ela é o quê? O processo. Mas você vai ser purificado, mas você tem que entender. É na força. Não pode ceder, eu vou ceder hoje. Porque quanto mais fica cedendo, só hoje, depois pede perdão. A promessa tá adiando cada vez mais. Então, vigilância, foco, foge, foca na palavra. Para de rodinha, para de ficar saindo com amizade, foca em Deus, porque você tem que ter o quê? O discernimento. Às vezes tem muitas vozes ao seu redor. Elimina essas vozes ao redor, foca na voz de Deus, para você ter discernimento. Mateus capítulo 26, versículo 41, está escrito assim: vigie e ore, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraquíssima, não aguenta não. Você tem que estar fortalecido o quê? Na graça. Então a gente tem que vigiar e orar, não é só orar. Ora, mas não vigia, não foge, não fecha as brechas. Vigiai e orai. Os dois têm que andar alinhado. Não, agora eu tô no foco. Eu e Deus não dá pra perder tempo. Não, agora eu tô no foco. Eu sempre fui assim, não. Vamos ali, não. O que eu vou fazer lá? O que vai me edificar? Mas o povo vai ficar bravo. Sinto muito. Não dá, eu tô em outro foco agora. Preciso focar nas coisas de Deus. Eu preciso aprender. Preciso buscar libertação da minha alma. Não dá pra ser escravo das coisas. Eu preciso me libertar. Sabe? Amizades, tu vai perder tempo. Não dá pra perder tempo mais. Tem que focar, tem que falar, não, é isso, agora é isso, acabou. Fulano vai ficar bravo, não tem o que fazer. Tem que fazer, você vai preferir agradar o outro ou você vai agradar a Deus? Será que, né, é certo você querer agradar o homem do que a Deus? Eu não prefiro agradar a Deus, não quero nem saber se vai ficar bravo. Que lute, ninguém é dependente de você. É dependente, vai morrer. Você tem que saber falar não para as coisas. Cristão é sim e não. Quando você fala com Deus, é sim ou não. Tem essa. Deus não vai falar não por causa disso, não. Ele fala não. Você fala amém. Então as pessoas também têm que entender o não seu. Você tem que aprender a falar não. João capítulo 6, versículo 63 diz assim: o espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. Então o espírito, ele que vai dar alegria para você. Ele que vai dar fé. Você não vai deixar sua fé morrer. Você vai ficar ali todo dia com fé. Não, vai acontecer. Com fé. Agora, se você deixa a carne, alimentando a carne. Jejum em cima de jejum, meu filho. Jejum em cima de jejum. Para fortalecer. Não dá para dar trégua para a carne trabalhar. Porque vai vir a tristeza, o desânimo, o desespero, a tristeza, e todas as coisas ruins. Aí você não sabe, porque tá alimentando mais a carne do que o espírito. Então é uma guerra, é uma luta. Porque o que a carne quer, o espírito não quer. Então você tem que fazer o quê? Lutar. Matando a carne todos os dias. 1 João
capítulo 2, versículo 16, diz assim: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Meu Deus. Então a cobiça, tomar cuidado, vigiar os olhos. Senhor, me dá olhos purificados, purifica meus olhos. Você entende que é todo dia no desespero para Deus tirar da nossa vida. Não, a gente tem que buscar olhos purificados, coração purificado todos os dias. Se arrependendo ali, consagrando ao Senhor. Pra gente estar o quê? Vivo espiritualmente. Porque quanto mais a gente tá vivo, mais a gente consegue suportar o processo, suportar as provas, suportar os desafios que o Espírito Santo nos direciona. Agora, não dá para viver na carne, senão é só coisa ruim. Aí você tá desesperado, tá passando por coisa difícil, não sabe, né? Versículo 10 diz assim: se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Glória a Deus. Então você está se transformando de dentro para fora em uma nova criatura parecida com Deus. Então como que a gente fica cada vez mais parecido com Deus? Falando dele. Por isso que a gente tem que falar de Deus. Falar de Deus. Não falar do outro. Falar de Deus. Porque quanto mais a gente fala de Deus, mais a gente pega a essência dele para nós. Aí tirando o que é nosso, pondo dele, tirando o que é nosso. Até se esvaziar. Glória a Deus. Quando chegar assim é só glória. Só glória. Então é o quê? Você vai conhecer a Deus. Você vai entender o poder dele, o agir dele, como ele trabalha. Então é necessário ali você estar firme na rotina espiritual, no fortalecimento do espírito, para você entender, ter discernimento. A melhor coisa dessa vida é ter discernimento espiritual. Às vezes você prega bem, fala muito, mas não tem discernimento. Discernimento espiritual é a coisa mais preciosa. Eu acho que também é a coisa que eu mais pedi, discernimento espiritual e sabedoria. Você me dá discernimento. Porque discernimento é uma coisa que você bate o olho, você já entende, você sabe. As coisas acontecem, você já sabe que é Deus movendo. Então a melhor coisa é o que? Discernimento. Então a gente tem que buscar todos os dias em oração. A gente fica desesperado. Senhor, quando essa promessa vai vir, não sei o quê. Mas a gente tem que focar mais o quê? Na nossa liberdade. A liberdade é o principal. Liberdade espiritual. Paz. Paz em todas as áreas. Né? Paz. Meu Deus. Aleluia. Como resultado disso, já não existe mais judeus e não judeus, circuncidados ou circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Então não tem diferença entre pessoas. Cristo está em todos. Cristo que escolhe. Você fala, não, é esse aqui agora que eu vou salvar. É a sua hora, pá. Ele está em todos. Tem essa. Não tem alecrim dourado. Aqui o mais importante nessa terra é Jesus, Deus, que tem que ser louvado e glorificado. É o nome de Deus. Para tudo a gente tem que honrar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor. Não tem ninguém importante aqui. Todos nós somos cooperadores para a glória de Deus. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros, perdoem uns aos outros. Olha que palavra. Vistam-se de misericórdia, dos frutos do Espírito, né?
humildade, delicadeza, paciência. Glória a Deus. Então a gente tem que ter paciência, humildade principalmente. Sabe, o nosso lugar de servo, de servir a Deus. Não é só esperar a promessa de braço cruzado. É fazer o id. Bora. Fazer o id. Deus está cuidando de tudo. Deus está no controle. Nada foge do controle de Deus. Então sirva. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz assim: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Meu Deus, glória a Deus. Então a gente acha que a gente tá sofrendo. Meu Deus, estou sofrendo demais. Não acaba, eu tô sofrendo. Mas você não sabe a glória que será revelada sobre sua vida de Deus no futuro. Vale a pena, vai valer a pena. Não desiste por causa de pouca coisa, por causa de coisa mínima da terra. Nada dessa terra te preenche mais do que a glória e a presença de Deus. Então busque pela glória e a presença. Queira, coloca de foco na sua vida. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Então você é escolhido de Deus, nação santa. Busca por isso, queira, almeje conhecer a glória de Deus, conhecer a Deus. Nada da carne vai satisfazer mais do que a glória. Nada. Mas você tem que o quê? Orar com sinceridade a Deus. Para de pôr máscara. Para de orar como se fosse uma outra pessoa, porque Deus conhece seu coração. Você vai orar? Antes mesmo de ver o que está saindo da sua boca, Deus está olhando aqui. Então Ele sabe, o coração fala. Então a gente tem que ser sincero. É difícil ser sincero às vezes? Às vezes a gente quer fazer falar umas coisas, falar, ai Deus, não sei o que, sendo que a gente queria falar outra coisa. Mas a gente tem que tirar a máscara, em nome de Jesus, que Deus nos liberte de toda a máscara que a gente tenta colocar nas orações. Mas vamos ser sinceros, o máximo que a gente conseguir. Porque Deus quer o quê? A sinceridade. Que você exponha tudo ali. Caso alguém tenha alguma queixa contra os outros, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Então, o tempo todo perdoando as pessoas. Ai, Senhor, perdoa ela. Ai, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, perdoa. Adianta a pessoa falar alguma coisa, você guardar. Faça isso. Já lança. Se você guarda, você pega peso pra você. A pessoa falou, perdoa ela, já libera. Não pegue nada pra você, libera. Perdoe. Perdoe, porque segurar perdão não é obra do Espírito. A gente tem que perdoar. E acima de tudo, tenha o amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Amor. Tenha amor em tudo que você faz. Para Deus, servindo, nas pessoas, falando com elas. Amor. Esforce para ter amor. Senhor, eu quero amar. A gente tem que clamar. Coisa que a gente mais clama nessa vida é por libertação. Que a gente precisa. Porque a nossa carne é terrível. E a paz que Cristo dá dirige a vocês nas suas decisões. Pois para essa paz que Deus chamou, a fim de formarem um só corpo. Então a gente tem que olhar o nosso coração. Às vezes a gente acha que algo é da vontade de Deus, mas como que está o seu coração? Porque a paz é a confirmação que está bem. Não, tô indo ali, tô com paz no coração, acho que é da vontade de Deus. Agora, deu falta de paz, um aperto, um desespero, um negócio, cai fora.
Sai fora que não é da vontade de Deus. Ele tá dando um alerta pra você. Sai que eu não tô aí. O que você vai fazer lá? Então a gente tem que ficar o quê? Ligeiro com o nosso coração pra ver como que tá. Vamos ver se tá em paz. Tá em paz, então é da vontade de Deus. Tirou a paz? Sai. Sai correndo. Deus nos chamou para ter paz. Não tribulação, em nome de Jesus. E sejam agradecidos sempre. Tá passando na luta? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Tá passando por certa dificuldade? Obrigado, Senhor. O Senhor tá me dando resistência. Então é sempre agradecido, porque tudo que Deus faz é bom. Agora você não pode entender, mas lá na frente você vai entender. Então a gente tem que ser grato. O coração grato abre portas de bênção. Agora essa murmuração fecha as portas de bênção. Então vamos agradecer. Senhor, obrigado. Eu era uma pessoa super ingrata. Tinha tudo na minha casa. Comida. Não agradecia, não. Comprava. Depois de Cristo, um prato de comida, um arroz, feijão e ovo, dava agradecendo. Glória a Deus. Como a gente começa a dar valor para as coisas. Então a gente tem que agradecer. No pouco. Quando a gente é grato no pouco, Deus derrama o muito. Então a gente tem que entender que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruem uns aos outros com toda a sabedoria. Então o coração a mensagem de Deus tem que morar no nosso coração. Olha que diz Salmo 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então a gente tem que focar na palavra. Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, para você andar na luz, na graça, vivo, no Espírito, você tem que andar na palavra. Em cima da palavra. Difícil? É difícil, mas tem que o quê? Perdoa, Senhor, meu Deus. É o dia inteiro pedindo perdão, se arrependendo. Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Fiz isso. Tem que ser sincero com Deus. Cantem salmos, hinos, canções espirituais. Louve a Deus com gratidão no coração. Então a gente tem que o quê? Salmos, né? Às vezes a gente tá um pouco abatido, com a alma desesperada. Lê o 42. Tá com seta do inimigo tirando a sua fé. Lê o Salmo 91. A gente tem que ter armas para lutar. Lê Salmos, que é a presença de Deus. Lê o Salmo 27. É assim que vai indo. Entendeu? Fortalecendo ali, lendo o Salmo. Para aumentar, né, a presença do Espírito Santo. Louve hino. Então a gente tem que estar ali, ó, louvando, cantando o hino, agradecendo. Porque quanto mais se agradece, mais a graça está dentro de você. Quando você começa a murmurar, cuidado. Tira a murmuração, Senhor, perdoa pela murmuração. Começa a agradecer. Então é o que? Agradecer, louvando o hino, cantando o salmo, o dia inteiro, se for possível. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. E por meio dele, agradeçam a Deus, o Pai. Glória a Deus. Então, tudo que a gente fazer e falar tem que ser em nome do Senhor. Então, não vamos falar coisa da nossa carne, vamos evitar. Vamos falar de Deus. Se a pessoa não quer falar de Deus, afasta. Falar de Deus, abre o celular, fala de Deus, prega uma palavra. Pega um versículo, se for possível. Faça algo para Deus. Edifica o seu espírito. Como que você vai edificar o espírito? Não prega a palavra, não lê salmo, não canta hino, não lê a palavra, não ora. Como que vai edificar? Então tem que estar ali, né? Tirando as obras da carne, fortalecendo as obras do Espírito Santo, para que sua promessa chegue, para que Deus faça todo o trabalhar na sua vida, que você esteja pronto para aquilo que o Senhor tem reservado para você e a sua promessa chegue. Amém? Glória